A neve caía em silêncio sobre o pátio interno da antiga academia de balé, onde os ecos de música clássica se confundiam com os sussurros de um passado sombrio. Entre espelhos trincados e barras metálicas gastas pelo tempo, Yves Macarro, com os pés descalços e as mãos fechadas, girava. Cada movimento era preciso, cada respiração medida. Não havia plateia, não havia aplausos. Apenas a memória latejante do pai assassinado e o som de sua própria raiva disciplinada. Ali, onde o balé era uma fachada para uma ordem secreta de assassinos, Yves treinava para matar. Desde criança ela aprendera que o corpo era uma arma. A dança era ensaio para a guerra. Sob a tutela da enigmática matriarca da Russka Roma, foi moldada com a frieza de um bisturi. Sua infância foi apagada entre agachamentos e estalos de ossos. A dor era ensinada como parte da rotina, não como punição, mas como fundação. A dor é sua aliada, dizia a voz rouca da mentora. Quem a teme, perde a precisão. Quem a domina, sobrevive. Mas Eve não queria apenas sobreviver. Ela queria justiça, ou no que restava do seu coração, algo mais próximo da vingança. A descoberta de uma antiga pista escondida entre arquivos que ninguém ousava tocar acendeu a centelha. Um nome, um local, uma conexão com os homens que massacraram sua família anos atrás. Não foi uma decisão, foi um instinto, uma resposta natural. Eve largou o treinamento, despediu-se apenas com um olhar seco e embarcou numa jornada que a levaria até as entranhas do submundo internacional. Nova York, cinzenta, molhada e impiedosa. Cada rua parecia ter olhos, cada sombra escondia algo. Eve caminhava com a leveza de uma artista e a tensão de uma predadora. Suas armas, pequenas, elegantes, discretas, escondidas no corpo como parte de sua silhueta. Seu primeiro destino, um clube subterrâneo onde os homens que controlavam contratos de morte se reuniam para negociar como banqueiros corruptos em noite de gala. Ela entrou vestindo preto, com o rosto meio coberto e um vestido que lembrava o figurino de palco. Movia-se entre os convidados como uma serpente em ritmo lento. O alvo, um homem com cicatriz no maxilar e olhos inchados de arrogância. Eve não falou, apenas dançou até ele. Em segundos o sangue escorreu pela mesa. Os gritos foram abafados por tiros silenciados e movimentos milimetricamente coreografados. Era como se ela ensaiasse aquele momento há anos. A notícia do assassinato se espalhou rápido e, como esperado, atraiu atenção. Inclusive de Winston, o implacável gerente do lendário Hotel Continental. Ele a recebeu com um misto de curiosidade e cautela. Você dança com lâminas, menina. E neste mundo dançar tão bem atrai olhares que você talvez não queira encontrar. Winston me explicou que Eve já começava a entender. Seu alvo fazia parte de uma teia muito maior. Os homens por trás da morte de sua família não eram apenas mercenários. Eram peça-chave dentro de uma rede ligada à alta mesa, a organização que rege com um punho invisível o equilíbrio entre o caos e a ordem no mundo dos assassinos. Mexer com eles era declarar guerra, mas Eve não recuou. A jornada seguinte a levou até Budapeste. Em corredores subterrâneos, onde contratos são selados com sangue e pactos são escritos à faca, ela descobriu que a morte de seu pai não foi aleatória. Ele havia tentado desertar, havia quebrado códigos sagrados e fora punido não por um erro, mas por uma escolha. As revelações a abalaram. Pela primeira vez, Eve se viu diante da sombra do pai, não como vítima, mas como alguém que ousara se libertar da ordem. E isso reacendeu nela um sentimento que havia esquecido. Medo. Não da morte, mas de tornar-se aquilo que odiava. A próxima missão seria pessoal e definitiva. De volta a Nova York, Eve rastreou o segundo nome da lista. Um homem que usava uma galeria de arte como fachada. A cena foi crua e simbólica. Entre quadros manchados, esculturas quebradas e sons de uma orquestra suave no fundo, ela avançou sozinha, como um vendaval silencioso. Suas armas, pequenas, elegantes, discretas, escondidas no corpo como parte de sua silhueta.
Suas movimentações mesclavam elegância e letalidade. Câmeras captaram cada golpe em plano contínuo. Nenhuma hesitação, nenhuma fala, apenas ação pura. No final, ele caiu a seus pés, mas antes de sussurrar que o verdadeiro mandante estava mais próximo do que ela pensava. Era a mentora, a mulher que a criara. Eve retornou à academia, mas não para treinar, para confrontar. No salão espelhado, as duas se encararam em silêncio. A velha professora, agora mais frágil, ainda carregava o orgulho de quem moldava monstros como artistas. Ela admitiu. Foi quem autorizou a morte do pai de Eve. Ele queria romper os vínculos, apagar os traços, libertar a filha. E isso era inaceitável. Você nasceu para servir, para dançar sobre os ossos dos fracos, disse enquanto tirava debaixo do manto uma lâmina longa e fina, como uma varinha de condutor. O embate foi simbólico. Mãe contra filha, criadora contra criação. No final, Eve chorou, mas não hesitou. A última parte da jornada levou Eve até Roma. Lá a alta mesa se reunia, um evento cerimonial, repleto de protocolos ancestrais, trajes formais, cânticos em latim, sentenças em códigos. Ela entrou disfarçada. Ninguém a reconheceu até o momento em que abriu os braços, retirou o véu e expôs documentos, gravações e confissões de traições internas. O caos irrompeu como uma tempestade de vidro. Assassinos se voltaram uns contra os outros. Eve aproveitou a distração e eliminou os 2 últimos nomes da sua lista. Foi rápida, silenciosa, limpa. Na fuga, cruzou com John Wick. Ele a reconheceu. Não falou nada, apenas assentiu. Os dois se olharam como irmãos de guerra que, mesmo em caminhos distintos, compartilham a mesma dor. Ao final, Eve não ficou com nada. Nenhuma posição, nenhum trono. Mas ficou livre. Ela voltou à academia, agora abandonada. Dançou sozinha, sem espelhos, sem armas. Apenas sentindo o som do próprio coração. A chuva lá fora batia leve nas janelas quebradas. Pela primeira vez, seus passos não imitavam a guerra, imitavam vida.